Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 361 e minguando até 929 dias. 10 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer a Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Amor condicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Cumplicidade do marido foi o que eu produzi antes da cumplicidade de Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Antes desse eu produzi o amor condicional, cumplicidade do marido. Vocês acompanhem que ficou muito interessante para que vocês deixem de ser essa vítima social, ok? 39ª parte do amor incondicional, eu estou dividindo em 4 partes. Né? 4, amor condicional eu considero já, né, um título, né? Mas aí depois eu acrescentei o subtítulo, cumplicidade do marido, cumplicidade de Cristo que eu estou produzindo, e mais postura política e cumplicidade, e sendo todos esses amor condicional, certo? É título e subtítulo para que a gente possamos compreender, tratando eles de forma, dessas formas, né? Sobre todas as ideologias que veio apresentando sobre estas cumplicidades, tudo está sendo dito neste blog diário. Se vocês estiverem acompanhando, vocês não é mais uma vítima social. Já não é mais uma vítima social. Vocês já estão compreendendo tudo que está sendo dito e é muito interessante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam acessar isso com mais praticidade, para que vocês possam, de uma certa forma, desenvolver a sua consciência social, a sua consciência interior, para que você seja gloriado com Deus e com Cristo da mesma forma, para que tudo isso seja uma coisa bem para você relacionar a todos ao mesmo, né? A todos e sendo gloriado com Deus, com Cristo e com Deus e com Cristo, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo, isso é importante. Vamos entrar logo nesse contexto. Eu parei falando, né, sobre a, os 4 elementos de Deus, né, que de uma certa forma, aqui na expressão visual, ela vai aparecer só 3, certo? Para flexionar um espírito exterior flexionado para fora, um espírito interior para dentro, um espírito interior para dentro e um espírito exterior para fora. Aqui vai aparecer só 3, mas aqui, ó, é o que Deus criou com seu poder. Ele criou o homem assim, perfeito, sendo esse aqui de Deus, e aqui é o homem. Aqui é o homem, né? E esse espírito ele fica flexionado para o interior e o espírito flexionado para o exterior.
Aí nós entendemos, à vista ela parece três, mas essa que está faltando é a emoção do corpo, é a verdade na presença do corpo. Aí vai depender muito de como vocês vai se comportar. Se vocês é a palavra da vida, então vocês vai ter consciência e vai formar uma vida para a sua emoção. Você vai ter uma origem, palavra da vida, e vai estar sendo gloriado. De uma certa forma, você vai ser quatro, porque aqui no meio ele é vida, essa aqui é vida. E você tem um espírito antes, ele pode ser transformado em palavra, em vida, dando vida para esse corpo, e aqui sendo gloriado com Cristo, a glória de um corpo comum. Ok? A princípio parece três, mas ele é quatro quando a gente consegue formalizar ele, transformar ele em coisas, né? Bem para que a gente possamos compreender isso de todas as formas. Vamos então dar continuidade, entendendo o que foi dito antes. Vamos lá. Sendo depois ele vai representar o corpo e a glória de um corpo comum, sendo este dois, glória, sendo os dois gloriados com Cristo, sendo esta glorificação, ela pode se separar de Deus ou da consciência do corpo interior, representando cada corpo em específico, criando o anticristo. Esta separação ela pode ser inconsciente ou consciente. E quando é inconsciente, ele vai se separar e não vai ver que separou. Nesta causa, seu corpo vai ser a realidade do seu entendimento, contradizendo tudo que se possa ser a verdade e a mentira. Isto sim, é como se ele estivesse cego de um olho direito e representando sua consciência do corpo interior, e do olho esquerdo representando a consciência do corpo exterior. O que eu quero que vocês compreendam aqui? Vamos voltar no princípio do texto, né? Vamos lá. Ó, cedo depois ele vai representar o corpo e a glória de um corpo comum, sendo este gloriado com Cristo. É sempre o que eu estava tendo dito. Desse corpo vai ficar dividido, né, sobre o corpo interior e o corpo exterior. Se ele estiver sendo para o exterior do corpo, ele vai ser a glória de um corpo comum, né? Sendo antes a palavra da vida, a consciência do corpo interior. Aí, sendo que do lado esquerdo ele vai estar sendo gloriado com Cristo, do lado direito, gloriado com Deus, certo? Sendo esta glorificação, ele pode estar separado de Deus ou da consciência do corpo interior, certo? Quando ele está se perdendo. Aqui ele está explicando que está se perdendo do seu corpo, está se perdendo de Deus, eles estão indo embora. Ah, vou buscar uma coisa dentro da sociedade. Aí ele vai lá e esquece que ele é consciência de Deus. Aí ele começa a roubar, começa a matar, começa a gerar atos consequentes, certo? Representando cada corpo em específico e criando o anticristo. Existe anticristo que eles são mais emocional, que ele trabalha mais com emoção, são mais agressivos, certo? E existe anticristo que são conscientes, que têm consciência, certo? Então eles usam a arte, trabalho social para desenvolver isso para a sociedade, para trazer uma mensagem a ela, para que ela não fique mais violenta, vamos dizer isso. E esta separação ela pode ser inconsciente ou consciente, tá? Né? É o que eu estava dizendo. Existe anticristo, separou, foi perdido, aí ela pode ser consciente, inconsciente, vamos colocar inconsciente primeiro para representar a habitação negada do corpo, né? Quando o corpo vem de uma forma bem habitado e negado, é quando esse corpo do corpo interior está sendo negado dentro dele. Ele vai fazendo essa estrutura aqui, ó, puxando para dentro, trazendo cumplicidade, dando a vida para a falsidade, para a ideologia, criando religião dentro dele, sem ele ter consciência. Então, ele vai estar puxando para o lado dele as coisas negadas, coisas ideológicas dentro da sociedade, dando uma vida dentro dele, manifestando uma vida de outras pessoas que já morreram, digamos assim, de coisas, cumplicidade, problemas, religiões, tudo dentro dele. Aí ele vai levar tudo para dentro dele de uma forma negada.
esta separação, depois que esse corpo se perdeu, e vai estar dizendo o título, esta separação ela pode ser inconsciente ou consciente. E quando é inconsciente, ele vai separar e não vai ver que separou. Ele vai se separar, né? Igual eu estava tendo dito antes. Ele vai para a sociedade buscar alguma coisa que é do interesse dele e vai esquecer da sua origem, vai esquecer de Deus, vai esquecer de tudo. Aí vai gerar cumplicidade. Nesta causa, vamos continuar com o texto. Nesta causa, seu corpo vai ser a realidade do seu entendimento, contradizendo tudo que se possa ser verdade e mentira. O que seria ser realidade do entendimento? Quando eu estou muito perdido, longe de Deus, digamos assim, depois que eu fui buscar uma coisa na sociedade que era o meu interesse, pode ser uma faculdade, pode ser, né, uma carreira de sucesso que você vai e esquece. Porque aí você conhece pessoas, começa a beber, começa a drogar, aí você entende, tá tudo isso dentro da sociedade. Quando você vai é, na sociedade, vai buscar e se perde dessa origem, se perde dessa essência do seu corpo interior, você faz da sua vida uma realidade. Aí como que você vai entender isso? Vamos pegar uma cumplicidade aqui bem boa para que vocês entendam. Eu me tornei um dependente, um drogado. Por mais que as pessoas, por mais que isso não faz parte de mim, vamos dizer isso, por mais que isso não faz parte para mim, é uma coisa que é uma substância química que está fazendo efeito, por mais que não faz parte de mim, a minha cumplicidade vai estar aparente. A minha realidade vai estar sendo essa para a minha sociedade. A minha sociedade vai me ver como risco, porque eu estou drogado. Ele não vai saber se eu tenho dinheiro para comprar. Então, eu vou estar representando uma ameaça social. Então, essa é a minha realidade. Eu vou estar dando a vida para uma falsidade. Eu vou estar trazendo ela para dentro de mim. O problema social, aquilo que eu estava despertando em mim, que seria uma carreira de sucesso, agora já está sendo um problema para mim. Ela já está me trazendo consequência dos meus, está trazendo cumplicidade para mim, certo? E como se eu estivesse cego de um olho direito. Quando eu falei como se estivesse cego de um olho direito, representando a consciência do corpo interior, e, e do olho esquerdo representando a consciência do corpo exterior, estou dizendo o seguinte: vamos fazer uma exemplificação. Vamos supor que esse daqui é o olho direito, nosso olho direito, certo? E esse daqui é o nosso olho esquerdo, certo? É o nosso olho esquerdo. O que eu quero dizer? Esse aqui vai representar a consciência do corpo interior, né? E sendo esse a consciência do corpo interior, a palavra da vida, né? E sendo isso, bom, existe forma também quando você está cego, você fica inconsciente dele. Você não tem mais essa consciência. Então, vamos supor que você está cego dos dois olhos. Você não tem consciência do corpo interior e nem vai ter a consciência do corpo exterior. Você vai estar vagando, perdido. Você foi lá buscar uma carreira de sucesso, foi influenciado, agora já está cheio de cumplicidade no seu corpo, drogado, bêbado, certo? Porque as coisas, você não aguentou a opressão da emoção, não conseguiu trabalhar sua consciência emocional, gerou cumplicidade no seu corpo, você está aí perdido, cego de tudo, andando para um lado, do outro, né? Existe tudo isso dentro da sociedade. Existe forma que os atos conscientes ele tampa um e enxerga com um, né? Ah, eu quero só enxergar com meus olhos, então eu enxergo com a minha consciência do corpo interior. Ah, eu quero enxergar só para a sociedade, certo? Vou cair como morto, eu não quero nem saber da minha vida pessoal, vou trabalhar. Então ele usa esse aqui. Ah, existem ideias que você tem que estar enxergando de todas as formas. Ah, estou enxergando com o meu olho, na minha consciência, estou enxergando com a minha consciência interior, estou enxergando com a minha consciência interior, estou vendo todo mundo, estou vendo todo mundo, certo? E quando você vai entrar, tipo assim, você vai
trabalhar dentro da sociedade, você vê que é cumplicidade pura, então você já faz isso aqui, ó, você nega o seu e vai com isso. Quando as pessoas começam a enxergar que nem você, então todo mundo vai começar a enxergar, então já você vai começar a poder usar os dois olhos. Porque quando você tampa um, é porque você está sendo maldoso, você está criando ideologia de uma forma ou de outra. Você tampa um para negar o outro, você nega um, né? Você nega um para aceitar o outro, aceita um para negar o outro. Você vai gerar uma contradição. Isso é ideologicamente, certo? Vocês compreendem isso. O anticristo, ele é a negação, né? Ele é, de uma certa forma, ele vem para nós como negação, para que nós entendemos, de certa forma, a negação, quando nós manifesta eles, nós sendo consciente ou inconsciente, o inconsciente ele está cego mesmo, mas sendo ele consciente, ele nega um para aceitar o outro. Ele tem essa funcionalidade. Eu vou para fora, né? Eu não posso, de uma certa forma, revelar todos os mistérios de Deus, porque o tempo ainda não é chegado, né? Tem uma isca da soberba para se apresentar para o mundo, para o sistema mundial. Então, eles ficam aí na calada, fazendo, né, música, né, trabalhando, né, fazendo esses conflitos. Então, eles usam o anticristo para negar todas as coisas dentro da sociedade, ok? Aí vocês compreendem isso, tudo dentro da sociedade. Vocês pegam aí, vocês entendam. Para formar o Cristo, Deus desabitou todas as vidas dos corpos e formou todos os espíritos para Cristo. Colocou um corpo emocional na terceira dimensão para que os espíritos dos corpos interiores permaneça em primeiro plano e para que os corpos emocionais fossem invertido no tempo de vossas conscientização, para flexionar todos os corpos de Cristo, deixando Deus e sua criação apagado e apegando a sua formação dentro do Cristo. Aqui eu estou falando de uma complexidade, né, geral, né, para Cristo. Para formar o Cristo, o que Deus fez, né? Aqui está sendo dito, ele desabitou, né, da sua origem, desabitou da sua origem, sendo todos os corpos. Aí vamos pegar todos os espíritos de corpos comuns e deu essa formalidade num corpo de interior de todos os corpos, certo? E para, para formar o Cristo, Deus desabitou todas as vidas, né? Saindo dessa origem aqui, ele desabitou de todas as vidas e formou o Espírito para todos os corpos interior. É isso que está dentro. E formou todos os espíritos para o Cristo, né? Dentro do Cristo, formou todos os espíritos. Todos nós somos espírito, todos os corpos somos espírito. Aí vocês vão dizer, eu não sei o que está lá, né? Eu sou evangélico, sou religioso, sei o que tem lá, eu não sou espírita, né? Aí você vai entender, a formação de Deus, ela é espírito, ok, irmãos? Eu vejo muitas pessoas dentro da comunidade religiosa confessando uma coisa, falando de uma coisa que eles mesmos confessam o tempo todo. E quem que vai dizer que eles confessam? São os comportamentos deles. Se estão criando Cristo, estão criando imagem, eles estão no espiritismo, eles estão gerando o anticristo, eles estão fazendo o espiritismo. Aí ele vai para dentro ele dá uma comunidade religiosa e nega ser uma coisa que ele se comporta. Porque quando você nega uma coisa e outra usando o nome de Jesus, você já cai direto no espiritismo, porque ele é o anticristo, certo? Ele é o anticristo representando cada corpo em específico, ok? E colocou o corpo emocional em terceira dimensão, para que o espírito dos corpos interior permaneça em primeiro plano, e para que os corpos emocionais fossem invertidos no tempo, né? De vossas conscientização para flexionar todos os corpos de Cristo, deixando Deus a sua criação e apegando a sua formação dentro do Cristo. Todo mundo deixou a sua criação e apegou a formação que Deus, a nova sociedade de Deus, para ser gloriado com Cristo, dentro, né, dentro de Cristo, formar gloriado com Cristo, sendo todos os relacionamentos sociais conhecidos sobre seu corpo interior, sendo o próprio Deus, e os seus corpos exteriores sendo o próprio Cristo, certo? Dividido de uma certa forma
o corpo emocional, ele está dentro desse aqui, certo? De uma certa forma, ele pode formar até terceiro, quando ele aparece de uma forma consciente, eu já tenho dito que ele pode formar espírito, espírito forma palavra, palavra forma vida, vida forma corpo, e a corpo sendo gloriado com Cristo aqui. Entende? Até então você entenda, aqui tem vida, aqui tem corpo. Então, para chegar aqui no terceiro corpo dimensional, ou ele pode ser uma consciência limpa, sendo o seu próprio corpo nu de falsidade, e sendo esse o próprio corpo nu de falsidade, ele é terceiro espírito, né, o terceiro dimensão dessa espiritualidade. Ele vai representar a terceira dimensão dessa espiritualidade. Se por acaso ele, né, de uma certa forma, ele tiver a consciência no corpo interior, ele vai ter, né, ele vai ter desenvolver esse corpo emocional bem para a sociedade. Você entenda isso de todas as formas, ok? Esse corpo, de forma que eu quero que você entenda que esse corpo, ele sempre do Cristo aqui, ele sempre vai estar dividido, um para lá e outro para cá, sendo exterior e sendo interior. Da mesma forma que está aqui, exterior e interior, para que a gente possamos compreender. Existem formas de trabalhar isso para o ato consciente e para os atos inconscientes. Ela gera muito complexidade, mas se você estiver entendendo o que está sendo dito, aí vai ficar muito fácil para você saber o que é dito sobre uma coisa e outra, ok? Vamos dar continuidade a este contexto. Então vocês entendam que o terceiro corpo o terceiro corpo emocional, ele pode ficar dividido nesse aqui, certo? De todas as formas, a gente estamos compreendendo. Vamos seguir em frente. E por mais esta vez, podemos conhecer que nem a glória de Deus e nem o seu Cristo pode ser um corpo emocional, pois podemos conhecer que o corpo emocional é um sentimento único de um corpo único, e podendo desenvolver a consciência de Cristo, sendo a glória de um corpo comum, com um pensamento único de uma emoção única, Sendo Deus, ele explica a sua formação de forma espiritual e não emocional. Sendo uma consciência única, é também um corpo único e uma emoção única, e de forma que a sua espiritualidade pode variar entre uma coisa e outra, e por causa da espiritualidade de Cristo, e que permanece flexionando os corpos de Cristo para tratar e curar as vossas feridas. Vocês compreendem o que está sendo dito aqui, né? O que eu quero dizer? Voltando no primeiro, quando eu abri esse título da cumplicidade de Cristo, eu estava falando, né, que todos os corpos apresentavam, eles podem entrar em júri popular, certo? Então, para que nós entendamos que Deus, ele não é corpo emocional, para que o corpo de Deus não entre em juízo pela ignorância das outras pessoas, certo? Entendendo isso, aí nós vamos ter cada pessoa que hoje está dentro da sociedade, ele vai ser um corpo único, né? Uma emoção única, um sentido único para esse corpo. Vai entendendo isso de todas formas, sendo isso único, único, único. Quando a gente entender que esse corpo tem um espaço e esse espaço tem uma consciência, eu não preciso mais me intrometer na vida dos outros. Aí, vamos fazer uma terapia. Aí, quem sabe, né? Deus pode aparecer, né? Que nem apareceu para Adão e vai falar: Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, né? Nesse tempo, o semblante de Adão caiu por terra na hora, porque ele estava inconsciente. Adão estava inconsciente. Até então, Adão pensou que ele era dono de tudo, porque ele olhava para um lado, olhava para o outro, não vê. Mas vamos supor que quando as pessoas saber que ela tem uma consciência única, um pensamento único e tem um espaço único e que eles não devem, aí Deus pode sim, né, falar,
Porque quando ele vem fazer isso, trazendo a sua consciência, aplicando o meu eu no corpo Adão, né, foi sacrificado. Aí as próprias pessoas, com a própria ignorância delas, gerou o anticristo, gerou uma crise, uma força, uma ação negativa para elas, certo? Que automaticamente o anticristo ele ativa o poder de Deus negativo quando ele gera atos consequentes. De outra forma, eu quero que vocês entendam, todos os corpos que são inconscientes, todos os corpos que são conscientes, ele não nega a Deus nem a Cristo. Todos que têm consciência, eles não negam. Não há nenhum ser que seja criado por Deus, que tenha consciência em Deus, que nega a sua virtude no corpo. Não existe isso. Para a pessoa fazer isso, ela tem que estar inconsciente. Ela tem que estar com o seu corpo em crise, desorientada, se comportando como um louco, por exemplo, por aí andando desesperado. Alguns atos se comporta como um louco, né? Deixa aí, né? Comporta como um louco dentro da sociedade para confundir as outras pessoas. Sei que tem lá inconsciência, fazer trabalho social, deixar as pessoas unidas. Sei que tem lá. Vocês entendam tudo que está sendo dito. Existe uma diferença muito grande sobre aquilo que é consciente e aquilo que não é consciente. Consciente não nega Deus, ele sempre se aplica no trabalho, eles não desobedecem. Ele está morrendo de raiva pelo trabalho social, não quer se apresentar, mas ele vai lá. Ele sente o culpado se ele não for. Então ele vai se arrastando, chega lá e começa a ficar bravo, querendo voltar e tal. Mas ele vai e se arrasta pela sociedade, porque de uma certa forma ele sente que ele tem que fazer isso de todas formas. Existem pessoas que fazem esse trabalho mais intenso, digamos, emocionalmente, né, que apresenta ele mais emocionalmente, mas que eu quero que vocês entendam que existem esses tipos de cumplicidade dentro da sociedade e de forma que muitos deles também pode parecer de uma forma inconsciente. Eu já vi pessoas, né, às vezes abandonando seus filhos, seus parentes para se aplicar no trabalho social. E muitas das vezes ele se aplica ao trabalho social, que eu quero dizer, sem consciência nenhuma. Existe aqueles que têm consciência, abandona tudo e vai para, né, para a guerra, para a batalha. Olha, estou sendo convocado, eu tenho que ir. Aí eles não pedem nem permissão à família, não. Mas existe aquelas inconsciências que eles faz esse jogo emocional e se apresenta na sociedade como, né, um grande missionário, né? Mas é um grande missionário que está gerando cumplicidade, entende? Porque eles estão ativando os seus atos emocionais e esses atos emocionais para um trabalho social, ele fica muito negado, fica muito ruim. Dá certo? Dá. No final, Deus, Cristo vem e toma tudo para ele, que é tudo dele. A sociedade que Deus formou em Cristo é tudo de Cristo, certo? É para que nós possamos nos conscientizar de tudo. Dá certo? Igual eu falei, dá. Todos os trabalhos que se apresentam hoje dentro da sociedade dá certo. Todos, 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 todos. Até aquela mais complexa, mais negada de tudo que você vê na cara, que é a cumplicidade negativa, que é atos consequentes. Todos, 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 todos. Você vê que é atos consequentes, todos. Por quê? Né? Através, quando Deus ele foi negado aqui no corpo Adão, o seu eu interior foi negado aqui no corpo Adão, que o seu corpo foi a júri popular, e se não foi para aquelas pessoas que estavam ali violentas, foi para as próprias pessoas hoje que confessam Jesus. É pela própria pessoa. Porque quando Deus deu o nome Jesus, foi para negação. Fala assim, toma isso aí, meu nome. Meu nome é para negação. Jesus é o anticristo, o corpo emocional sacrificado. Isso aí Então, as pessoas, hoje em dia, elas invocam o nome Jesus, elas estão negando a Cristo. Simplesmente isso, está negando. Invocou o nome Jesus, está negando a Cristo, está negando. Porque ele, Jesus, era a glória de um corpo comum. Até então sacrificou Emanuel, então tu pega o nome de Jesus, de Emanuel, coloca o nome de Jesus, a glória de um corpo comum, e coloca Jesus. Então, isso sempre vem uma continuidade, de forma que Jesus e Emanuel, ele foi dividido aqui, ó, para cá,
foi Jesus, e para cá foi a consciência do corpo interior, a palavra da vida. O próprio Deus habitado no corpo Adão, o próprio Deus se aplicado no corpo Adão, o meu eu interior, a consciência do corpo interior junto com o corpo Adão. Aí o que foi para fora aqui, né? Depois que ele sofreu o sacrifício, ganhou um novo nome, Jesus, tá? Nasceu um filho, né? Filho da perdição, né? Nome Jesus. E hoje, a maioria dos atos conscientes, vou dizer isso de novo, usa o anticristo de uma forma consciente. Eles não apresentam agressividade, mas esses que se dizem missionários, religiosos, usam suas emoções para explicar uma coisa e outra, eles são mais agressivos. Muitas das vezes nem são os religiosos, são a própria sociedade que fica esculpindo o antissocialismo, fica trabalhando com ele, né? Por necessidade financeira, né? Existe muitas complexidades que já foi dito dentro desses blocos diários. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social, ok? Vou fazer a 40ª parte, vocês acompanhem tudo e deixa de ser essa vítima social. Esse título está ficando muito interessante. Vocês acompanhem e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.